Fala pessoal, sexta-feira com gosto de merda, não tem uma outra palavra, infelizmente não tem como iniciar esse vídeo sem falar uma palavra dessas, uma palavra tão ruim de ouvir, mas é verdade. Ontem tivemos uma eliminação histórica, vexatória, mais um fiasco na história do Internacional. E por que eu não vim ontem à noite falar com vocês em relação a isso? Eu estava no estádio Beira-Rio, vi de perto tudo o que aconteceu, eu e mais 43 mil colorados que estiveram no estádio Beira-Rio para ver essa eliminação vexatória. E hoje eu vim conversar com vocês em relação a alguns pontos que precisam ser analisados pelos torcedores e também pela diretoria do Internacional. Eu sei que o que eu falo aqui chega lá e já fui cobrado algumas vezes por algumas pessoas ligadas à diretoria do Internacional por algumas manifestações que eu tenho por aqui. Então é com vocês também que estão acompanhando esse vídeo que eu vim falar hoje. Alguns pontos que devem ser analisados. O Internacional é muito grande para ser um time acadelado, para ser um time covarde, como vem sendo jogando fora de casa. Uma das promessas de campanha do presidente Alessandro Barcelos era o quê? Ele disse em entrevista ao Gigante Sobre Linhas, eu lembro dessa entrevista, que ele não queria mais aquela postura do Internacional de sempre jogar fora de casa buscando empate, com medo, para depois buscar em casa, que ele queria um Inter que pressionasse o adversário, que jogasse para cima mesmo fora de casa. E não é o que está acontecendo hoje. E a conta foi paga na noite de ontem. Mas quem paga esta conta, infelizmente, não são os jogadores, que seguem ganhando 500, 600, 800 mil reais por mês. Que todo início de mês está lá o dinheiro, uma fortuna nas suas contas, que provavelmente eu, tu, ou a maioria, pelo menos, que está acompanhando esse vídeo, jamais vai ter numa conta bancária. O deles está garantido. Quem sofre é o torcedor, que viaja horas e horas, quilômetros e mais quilômetros. Vou pegar o caso do Fábio Giacomelli, lá do Gigante Sobre Linhas, que viajou mais de 12 horas de avião de Portugal a Porto Alegre para acompanhar esse jogo, para ver esta merda, para ver esta vergonha que foi esta partida desta quinta-feira. O Internacional que tem que fazer justiça, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo morto em campo. E isto pesa muito por falta de planejamento, por ir para o Peru buscando um empate, jogando acadelado, jogando com medo. E eu disse no vídeo logo após aquela partida que, ao meu ver, o Daniel tinha garantido a classificação naquele jogo. Por que eu disse isso? Porque o Daniel salvou o Internacional muitas vezes na partida de ida lá no Peru. Daniel trouxe o jogo para ser decidido no estádio Beira-Rio, pois se não fossem os milagres do nosso goleiro, eu sei que goleiro tá ali para isso, mas se não fossem os milagres do nosso goleiro, a gente já teria voltado morto pro estádio Beira-Rio. O Internacional adotou uma postura acadelada e covarde contra o Colo-Colo e conseguiu uma virada histórica no Beira-Rio, e contra o Melgar, e acabou acontecendo esse fiasco que causou tamanha revolta dos torcedores, e com razão. Até quando o Inter vai ser este time acadelado, este time covarde, este time medíocre? E cabe nós ressaltarmos que o que a torcida pediu, a maioria das coisas foram feitas. Vou dar alguns exemplos. Nós, torcedores, ou a grande parte dos torcedores, cobramos pelo fim daqueles jogadores, do ciclo daqueles jogadores que estavam há muitos anos aqui. Victor Cuesta, Patrick, Moisés, todos foram embora. Houve uma renovação no elenco. Vieram jogadores para todas as posições. Muito reclamávamos de que as diretorias do Internacional não montavam um elenco equilibrado. Vieram peças para todas as posições. Zaga, meio-campo, laterais, ataque. Reclamávamos muitas vezes da falta de um treinador cascudo, um treinador que conhecesse a aldeia, um treinador que soubesse como é treinar no Brasil, um treinador campeão. E Mano Menezes é tudo isso. E o Inter segue com a mesma postura acadelada jogando fora de casa. E por que eu tô batendo tanto nisso? Se tivesse talvez feito um jogo melhor fora, tivesse vencido o Melgar, porque sim, o Melgar é inferior o elenco ao Internacional, o Colo-Colo tem um elenco inferior ao Internacional, peça por peça, salários,
Se tivesse feito um jogo melhor fora de casa, talvez o empate de ontem, que ao meu ver já seria vergonhoso, mas tivesse resolvido, o Internacional hoje estivesse classificado. Mas o Inter é um time covarde e não dá para entender o que acontece. Pois peças foram mudadas, o treinador cascudo está aí e a mesma bunda molice que vem do Inter nos últimos anos segue por aqui. E não tem como cobrar a torcida. O Inter, depois de muitos anos, superou a marca de 100 mil sócios novamente. O Internacional tem uma alta taxa de sócios em dia. Os colorados lotaram o estádio Beira-Rio depois de perder por 2-0 contra o Colo-Colo fora de casa. Os colorados ontem novamente lotaram o estádio Beira-Rio. Ontem eu fiz uma live aqui no canal do Pátio do Beira-Rio, conversei com torcedores de Dom Pedrito, de São Lourenço do Sul, de Igrejinha, de todos os cantos. São torcedores que deixam as famílias em casa, são torcedores que muitas vezes deixam seus trabalhos para trás, são torcedores que deixam de sair com seus filhos, com suas esposas, para juntar dinheiro para poder apoiar o time, para ver este bando de fracassado. Óbvio que não serve para todos, mas grande parte fracassados, esses caras que ganham, repito, salários astronômicos e num segundo tempo molenga em campo para chegar numa hora de uma decisão de pênalti e fazer o que fizeram. Não sei se vocês sabem, o Melgar treinou pênaltis o tempo todo, a semana inteira. Vou repetir, o time peruano treinou pênaltis a semana inteira. O último treino do Internacional na terça-feira não teve um treino de pênaltis. O Inter não treinou pênaltis, enquanto seu adversário se preparou a semana inteira. Será que acharam que chegariam ali e atropelariam a hora que quisessem? Pois elenco tinham. Entraram de salto alto? Porque até a terça-feira não houve um treinamento de pênaltis. Será que achavam que não precisariam? Chegou na hora que precisou, chegou na hora dos pênaltis, eles estavam muito melhores preparados. E cabe eu ressaltar aqui, eu já defendi muitas vezes ele, assim como já meti pau muitas vezes, Edenilson. Edenilson é irritante em jogo decisivo. E eu sei, daqui a pouquinho tu que está assistindo deve gostar dele, eu não acho ele um jogador ruim, mas todos os fracassos do Internacional nos últimos anos são marcados por Edenilson. Final da Copa do Brasil, aquele drible pornográfico do Cirino em cima do Edenilson e do Sobis. Campeonato Brasileiro 2020, aquele Edenilson, 41 anos, ele estava lá. Todos os gauchões, Edenilson estava. Eliminação em Libertadores, com Edenilson errando pênalti decisivo. Eliminação em Copa do Brasil para o Globo, com Edenilson dando biquinho para fora na lateral. Eliminação ontem, com Edenilson se escondendo o jogo inteiro. Eu estava no estádio Beira-Rio, não sei se tu assistiu pela televisão, se teve a mesma impressão, mas eu que estava ali no estádio acompanhando o jogo, foi constrangedor, foi vergonhoso. Edenilson se escondeu o jogo inteiro. Edenilson não fez nada, escondeu atrás da marcação, não corria atrás da bola. No final do jogo, o Melgar deixou de matar a partida. E eu vi, e comentei com torcedores que estavam do meu lado, 2 lances de ataque do Melgar que Edenilson desistiu de marcar. Um dos maiores salários do elenco do Internacional. Um dos maiores salários, que todos os anos renova contrato. Chega para bater pênalti, erra também. E o pênalti do Edenilson extremamente mal batido, ele atrasou para o goleiro. Não adianta ter uma alta taxa de pênaltis convertidos, de bater 15 pênaltis e errar somente 3 decisivos. Não me adianta Edenilson acertando pênalti contra Avaí, contra Cuiabá, contra Botafogo, contra o raio que parta. Em jogo decisivo sempre some. Não tem mais clima para Edenilson no Internacional. É um jogador muito técnico. Mas não tem clima. Não me serve jogador com um dos maiores salários do elenco sumindo em decisões. E são todas as decisões dos últimos anos. Se quer ir embora, vai. Que a diretoria pare de insistir num cara que, para mim, claramente não quer seguir no Internacional, que não tem mais clima para seguir no Internacional. Senhor Mano Menezes, elogiei muito seu trabalho, várias vezes, e acho que hoje o Inter tem um time muito melhor treinado do que como era com Medina. Mas Mano Menezes parece que falta criatividade.
Parece que falta saber o que fazer em situações adversas. Se o Internacional não tem um time que ataca, um time adversário que vem para cima e permite que o Inter seja um time reativo, que permita que o Internacional seja um time que explore os contra-ataques de velocidade com Wanderson, com Pedro Henrique, parece que não sabe o que fazer. E aí ontem pegou o Melgar, que veio claramente para segurar o empate e levar para os pênaltis, tanto que o goleiro fez cera o jogo inteiro, e não soube o que fazer. E diante disso, mais de 43 mil colorados no estádio Beira-Rio pulsando, saindo envergonhados, tristes, de cabeça inchada, porque o Internacional não tem um repertório contra times que jogam igual a ele, de forma reativa, de forma esperando o adversário. O Internacional não sabe o que fazer com a bola. Repito, gosto do trabalho de Mano Menezes, mas é um treinador que até o momento não está mostrando criatividade, não está mostrando saber lidar com situações adversas, com situações que o Internacional tenha que propor o jogo. E eu vim aqui e disse após a derrota vergonhosa contra o Fortaleza que não era nem 8 nem 80, que o foco era Sul-Americana. Não tem mais Sul-Americana. O ano do Internacional acabou. Em apresentação no início do ano para os conselheiros do Inter, com as metas para o ano, a diretoria colorada colocou como meta orçamentária, ou seja, para fechar as contas, semifinal de Sul-Americana. Não chegamos. Colocou quartas de final da Copa do Brasil. Fomos eliminados no primeiro jogo por um time da 4ª divisão do futebol brasileiro. Colocamos final de Campeonato Gaúcho, a diretoria colocou final de Campeonato Gaúcho. E agora colocou o G6, que também estava nesta meta. Ou seja, a única meta a ser batida é o G6. Vamos conseguir? O Internacional vai conseguir? Não sei. Sinceramente, hoje eu não tenho ânimo para falar algo bom em relação ao Inter. Porque assim, gente, se o Internacional tivesse perdido o jogo, empatado, perdido a classificação, para um time do seu mesmo nível técnico, do seu mesmo nível de investimento, do seu mesmo nível de estrutura, do seu mesmo nível salarial, coisas do futebol acontecem. Mas não, o Melgar, com todo o respeito ao adversário, que está justamente classificado, mas é um time com investimento muito inferior, é um time com uma estrutura muito inferior, é um time muito menor do que o Internacional. Parece que falta no Inter entenderem o tamanho do clube, o peso da camisa. Nós estamos falando de um time campeão mundial, bicampeão da América, campeão da Sul-Americana, campeão de tudo, que hoje, infelizmente, me dói dizer isso, mas devido aos resultados dos últimos anos, o jejum de títulos está virando um time mediano, que não incomoda mais ninguém. E tu pode me dizer, Heleno, mas está disputando títulos. Não me adianta disputar e não ganhar, gente. Porque assim, disputa um título, perde, acontece. O Inter vem disputando nos últimos anos vários e não ganha nenhum. Não me adianta. O torcedor colorado merece muito mais do que tem hoje. O torcedor jamais abandonou. Foi pedido que os colorados se associassem, se associaram. Mais de 100 mil sócios novamente. Foi pedido que os torcedores fossem ao Beira-Rio apoiar o time, reverter resultado ruim. A torcida esteve no Beira-Rio. Foi pedido que a torcida estivesse contra o Melgar fazendo Caldeirão. A torcida esteve lá. Foi pedido também que a torcida estivesse em peso na final da Copa do Brasil 2019. A torcida estava. Mas é fiasco atrás de fiasco. O torcedor colorado não aguenta mais sair frustrado do estádio Beira-Rio. O torcedor colorado não aguenta mais terminar temporada após temporada com raios de esperança, pequenos raios de esperança, para no final ser a mesma merda de sempre. É isso que eu vim falar com vocês. Espero a opinião de vocês aqui embaixo, que a gente troque essa ideia. É um momento muito ruim, é um momento muito difícil para o torcedor colorado. É um momento que nós temos que juntar os cacos, pois, repito, no início do próximo mês vai estar entrando na conta de vários ali 400, 500, 600, 800 mil reais de salário. Já nós, torcedores comuns, temos que no outro dia levantar da cama
ir trabalhar, seguir a vida e aguentar as cornetas que nós não temos culpa, mas quem está lá dentro tem. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.